Já chamar o nosso primeiro convidado aqui para conversar com a gente, que é o João Gabriel de Lima, doutorando em Ciência Política pela Universidade de Lisboa. Tudo bem, João Gabriel? Tudo bom, Felipe? Tudo bom, Isabela? Como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Tudo jóia, tudo em ordem. Tudo bem. Prazer falar contigo novamente. Eu acho que a última vez que a gente conversou, a gente falou bastante, inclusive, sobre pesquisas eleitorais, né, João? E tivemos aí o que vai se tornar frequente aí, novas divulgações aí a cada semana, né? Tivemos hoje aí uma do Poder Data e uma outra aí do BTG. Podemos começar por aí, comentando um pouquinho os dados aí desses novos números? Pois é, eu acho que é um bom começo mesmo, porque, na verdade, a novidade dos números é que não há novidade. A gente está num flat das intenções de voto dos principais candidatos há muito tempo, na verdade, desde o ano passado, né? O ponteiro não mexe, e isso é uma notícia, isso é que os analistas de pesquisa dizem, quer dizer, não está tendo mudança, né? E uma coisa que é interessante da gente ver é, agora o presidente Bolsonaro está em campanha há muito tempo e ele começa a intensificar a campanha dele, né? Então a gente vê que ele está de olho no voto dos mais pobres, né, dos brasileiros mais pobres, que de uma maneira geral, em sua maioria, demonstram essa intenção de voto no Lula, e a gente viu todos esses auxílios, toda essa política social aí que vai explodir o teto de gastos, como a gente já falou, né? Na verdade, é buscando o voto dos mais pobres, e por isso está tendo toda essa polêmica, né? Se isso não é algo inapropriado, né? Porque eu estou fazendo uma política social com uma finalidade eleitoral, né? Mas, enfim, ele está buscando votos mais pobres. A gente viu o presidente Bolsonaro na Marcha para Jesus, ou seja, buscando também o voto dos evangélicos ali, votando o voto das pessoas mais religiosas, que estavam mais ou menos divididas, né? Na eleição anterior, elas estavam com o presidente Bolsonaro e agora estavam bem divididas entre ele e Lula. E ele já está ganhando alguns pontos ali nesse eleitorado evangélico e no eleitorado religioso. E a gente tem aí o presidente Bolsonaro também indo forte no Instagram, né? A gente mostrou agora o ministro Saxida, Adolfo Saxida, lá no posto de gasolina, e o próprio presidente Bolsonaro e os filhos dele estão no Instagram direto mostrando postos de gasolina que estão baixando o preço da gasolina. Ou seja, o presidente Bolsonaro está fazendo uma grande ofensiva entre os brasileiros mais vulneráveis, entre os brasileiros religiosos, e tentando mostrar que ele está conseguindo com essa política aí que na verdade é uma política bem danosa para os estados, né? Que vão ficar sem com menos arrecadação, mas é uma política que pode baixar o preço dos combustíveis realmente. Então é uma ofensiva muito grande, precisa ver se com essa ofensiva o ponteiro mexe, porque até agora o ponteiro não mexeu. Eu diria que nas próximas semanas serão decisivas para ver se o ponteiro do presidente Bolsonaro vai subir ou não vai subir. Por enquanto continua flat, e há bastante tempo. Professor, em relação a esse assunto, né, o TCU instaurou o processo para apurar possíveis infrações justamente às regras fiscais a partir da PEC dos benefícios. Nessa altura do campeonato, em que a PEC já está aí bem avançada, amanhã acontece aí a votação de mais uma etapa, assim que passar vai ser promulgada. A população passa por uma crise, essa era a única maneira aí de amenizar essa crise, segundo o governo. Você acredita que realmente o TCU vai conseguir fazer alguma punição, vão conseguir configurar um crime uma infração, um crime eleitoral nessa altura do campeonato? Isso é uma ótima pergunta. E o que a gente viu, no caso da tramitação dessa PEC, na verdade, é que o presidente Bolsonaro, de alguma maneira, emparedou o Congresso, né? Porque a gente tem uma situação emergencial, realmente, que as pessoas estão sem dinheiro, né? A gente teve uma crise aí tremenda de emprego por causa da pandemia, a gente está com uma crise social, desemprego, a gente está com inflação alta, a gente teve esse aumento dos combustíveis, então as pessoas estão efetivamente precisando de dinheiro. Então você pensa, né, qual deputado que vai querer votar contra isso, que vai se expor a votar contra isso? Então é uma questão bastante complicada, eu acho muito difícil que isso seja revertido. O que os especialistas especialistas em políticas públicas, é que existiriam várias outras maneiras de você
conseguir fazer chegar mais dinheiro à população sem precisar recorrer a uma coisa que acaba com o teto de gastos, que acaba com a sua política fiscal. Mas na emergência e na situação que está acontecendo, é muito difícil. A gente viu que no Senado o único que votou contra foi o senador José Serra, né? Então é uma situação complicada e é uma situação difícil mesmo. Boa tarde, João. Prazer falar contigo. As pesquisas, elas têm mostrado uma divergência muito grande de resultados. Então teve uma, eu não me recordo qual exatamente, que mostra uma diferença, acho que de 1 ponto percentual, a outra, Datafolha, 19 pontos percentuais. Metodologias, elas não podem variar muito, né? Quando você tem um método científico, um método estatístico, há um padrão a ser seguido de ciência, e os resultados devem ser parecidos. O que está acontecendo para ter tanta divergência em relação à magnitude dos resultados? É uma ótima questão também. Nós conversamos um pouco sobre isso aqui da outra vez que eu estive, e eu sempre recomendo, eu sou colunista do jornal Estado de São Paulo, do Estadão, né? Eu recomendo o agregador de pesquisas do Estadão. O Estadão, ele pegou todas as pesquisas eleitorais importantes, de institutos importantes, acho que são 18 institutos, se não me falha a memória, e fez uma média ponderada. Essa divergência, ela se deve basicamente a uma coisa, ao fato de que você tem algumas pesquisas que são presenciais e feitas e com intervalo maior de tempo entre umas e as outras, e elas pegam um cenário mais preciso da fotografia, e algumas outras pesquisas que elas são feitas por telefone, e essas pesquisas por telefone elas são feitas com uma frequência maior. Elas pegam um cenário menos preciso, mas elas sinalizam mais as tendências. E existem, claro, institutos que têm mais história na pesquisa eleitoral e institutos mais novos. O Estadão fez uma média ponderada, em que o Estadão dá uma nota maior para as pesquisas de institutos mais tradicionais, e o Estadão dá uma nota um pouco menor para pesquisas que captam tendências, mas são menos precisas. Eu acho que quando você olha o agregador, dá para você ver mais ou menos que, na média, as coisas convergem. E na média, as pesquisas não se mexem tanto. Se a gente olhar, elas têm essas diferenças que são diferenças um pouco de metodologia e diferenças de serem pesquisas por telefone ou ao vivo. Mas as pesquisas no Brasil, elas têm muita tradição e elas têm muita credibilidade. Falar um pouquinho, João, aí sobre essa questão que envolve as urnas eletrônicas, né? Porque o presidente tem endossado aí o discurso de fraude nas urnas. Como que esse discurso aí ele consegue afastar ou aproximar aí os eleitores ainda indecisos? Existe, segundo as pesquisas, um surpreendente nível de desconfiança dos eleitores em relação às urnas, né? Mais alto do que deveria ser dentro do histórico que a gente tem. Vamos falar do histórico daqui a pouco, mas uma coisa interessante é que teve aquela história lá da tentativa de você mudar a lei, colocando o voto impresso auditável, toda aquela história que não passou no Congresso, mas teve uma votação grande a favor de que se mudasse, refletindo um pouco, talvez, essa desconfiança da população, né? Porque o Congresso é o espelho da população. Agora, não existe nada de objetivo que justifique uma desconfiança em relação às urnas eletrônicas no Brasil, né? Eu moro fora do Brasil há 3 anos, viajo bastante por aqui por causa do meu doutorado e também da minha atividade como jornalista, né? Estadão para Piauí, que são os veículos com que eu colaboro regularmente, e o Brasil sempre foi considerado um exemplo de de urnas excelentes e que funcionavam muito bem. As urnas eletrônicas brasileiras, o Brasil exportou a tecnologia para alguns países, é tudo urna eletrônica no Brasil, quer dizer, o brasileiro há alguns anos atrás, ele olhava para alguns países europeus, Estados Unidos, onde você tem parte do voto impresso, parte do voto eletrônico, parte do voto antecipado, você tem uma possibilidade de fraude muito maior do que da urna eletrônica brasileira. E a principal crítica, né, teve aquela lista de críticas feitas naquele estudo feito pelos militares, né, pelo Exército, que o ministro do Exército levou até o TSE, né, e a principal reivindicação, na verdade, era que se fizesse, além da totalização geral, uma totalização nos estados,
para a gente ter ali uma possibilidade de bater uma coisa com a outra. E o que o TSE respondeu é que isso já é feito no Brasil, né? Então o sistema brasileiro ele é considerado muito confiável. Internacionalmente ele é muito respeitado. Então, que existe a desconfiança, existe, né? E eu acho que o presidente Bolsonaro joga um pouco com essa desconfiança, o Congresso refletiu essa desconfiança. Agora, também o histórico de fraude eleitoral no Brasil é praticamente nulo desde que a gente começou a usar a urna eletrônica. Não existe um grande processo no Brasil de fraude eleitoral. O sistema brasileiro ele é bastante confiável. Ô, João, se ele é tão confiável, por que os outros países não replicam exatamente, os países envolvidos, que eu digo, o modelo brasileiro? Essa é uma questão interessante, né? Países como os Estados Unidos teriam uma dificuldade para replicar isso, porque você tem uma regra diferente em cada estado. Isso acontece na Espanha também, onde você tem regras diferentes nas províncias, né? Então são modelos diferentes. Na verdade, eu não saberia responder por que não replicam exatamente, mas uma das razões é essa. Na Espanha, por exemplo, eu sei que existe um modelo regional que é muito difícil você fazer uma totalização como você faz no Brasil. E nos Estados Unidos você também tem isso, e tem leis que permitem também que as pessoas votem antecipadamente, etc. Mas o sistema brasileiro é muito bom, e ele tem funcionado bem até agora para nós. Eles até chegaram a usar o mesmo software dos anos ali 2000, mas só que foi abolido até por conta justamente desse medo, né, de um ataque. Professor, eu queria agora falar sobre o caso que aconteceu recentemente, né, no fim de semana, está repercutindo muito na mídia, lá em Foz do Iguaçu, onde um apoiador do presidente Jair Bolsonaro matou um apoiador de Lula. Ainda há uma investigação, não se sabe exatamente se foi por uma questão política, né? As imagens primeiramente circulavam ali que era numa festa com o tema do PT, e depois outras imagens mostraram que essas discussões vinham ali antes, brigas até antigas entre esses dois. Há uma investigação, o caso está sendo apurado, né, mas há um grande foco neste caso, e também inclusive há outro caso, né, outros casos que ficaram famosos, não tão famosos quanto esse, mas como, por exemplo, do vereador petista que agrediu um apoiador do Bolsonaro. Inclusive o ex-presidente Lula ontem defendeu o agressor, o maninho do PT, né, ele que foi réu por tentativa de homicídio contra esse empresário. Esse cenário de polarização deve piorar, né, ao longo desses meses, à medida que as eleições se aproximam, mas deve favorecer alguma parte? Você acredita que há dois pesos e uma medida por parte da mídia aí nesses casos? A gente sabe que existem casos dos dois lados, mas parece que apenas um lado sempre prevalece. Eu acho que os dois casos são lamentáveis, né, que você citou aí, né? A gente teve uma agressão do militante do PT a um empresário na época que estava tendo toda aquela questão relativa à prisão do Lula, né? Nada justifica uma agressão, e é ruim que um candidato à presidência da República elogie um agressor, né? E esse caso também é um caso horrível, né? A gente teve aí um assassinato do militante bolsonarista em relação a um tesoureiro do PT, né? E como você falou, né, Isabela, a gente não sabe ainda exatamente a razão do crime, tudo que aconteceu e tal. Agora, é muito ruim para o Brasil, é muito ruim para a imagem internacional do Brasil, que o Brasil passe a ser um país em que começam a ocorrer crimes relacionados com política, embora não sejam crimes exatamente políticos, né? A gente teve agora um crime que foi péssimo para a imagem brasileira no mundo inteiro, que foi o assassinato do Bruno Pereira e do Dom Phillips, né? O Bruno Pereira um ativista ambiental, o Dom Phillips um jornalista inglês, né? Talvez pelo fato de ser um jornalista inglês isso repercutiu muito internacionalmente. E uma coisa que a gente vê o Brasil ele sempre foi visto no mundo inteiro como um exemplo de democracia na América Latina que funcionava bem. Então era uma democracia em que você tinha eleição a cada 4 anos, ou tem eleição a cada 4 anos, tem a previsibilidade, quem ganha toma posse, as urnas eletrônicas funcionam, existem sim crimes políticos, a gente teve ali,
pode contabilizar alguns assassinatos de vereadores e candidatos a vereador, candidato a deputado, mas não havia, isso não era uma coisa endêmica, como em alguns países da América Central, como Guatemala, Honduras, né? Países, democracias respeitáveis, mas que tinham muitos crimes relacionados com política, né? Então é péssimo para a imagem do Brasil se isso escalar, se isso começar a acontecer com muita frequência no Brasil. Esperamos que não aconteça, né? Porque é ruim para a imagem internacional, é ruim para a democracia. Democracia boa é aquela em que você vota a cada 4 anos, o eleito toma posse, o que perde telefona para o eleito para reconhecer a sua derrota e reconhecer a vitória do eleito. Você não tem, o debate político pode até ser acalorado, mas não tem crime, não tem violência. Agora, um ponto muito interessante que ele foi ressaltado pelo Estadão, né, voltando aqui para o jornal Estadão, com eu colaboro, onde eu tenho minha coluna, foi ressaltado pelo Estadão, é muito importante que, quando acontece uma coisa assim, você tem uma condenação geral do sistema político. Os políticos chegam e dizem, não, isso não pode acontecer, violência na política não se justifica, a gente vive numa democracia e em democracia não tem violência na política. Se tem violência na política, está deixando de ser uma democracia. Então, não pode existir essa violência. Então, você teve uma condenação grande desse tipo de violência por parte de toda a mídia, por parte de todo o sistema político, como a gente teve, vocês lembram nas manifestações de 2013, né? As manifestações brasileiras, elas tiveram alguns atos de destruição, de vandalismo, etc., que foram duramente condenados pelos políticos, pela mídia, mas não houve, até quando a gente teve o assassinato de um cinegrafista, e isso acabou com as manifestações, na verdade, você não tinha muito cenas de violência pessoal. Isso é uma coisa que foi encarada internacionalmente como um sinal de saúde da democracia brasileira, porque manifestações políticas em vários países, mesmo países do primeiro mundo, mesmo nos Estados Unidos a gente viu, acontece, infelizmente, com frequência, de você ter cena de pancadaria e de você ter mortes, né? A gente teve mortes no lamentável episódio da invasão do Capitólio nos Estados Unidos, né? Que foi um episódio que manchou tremendamente a democracia americana, agora no dia 6 de janeiro do ano passado, né? Então, é muito importante que o Brasil continue a ser um país onde as instituições condenam a violência, a mídia condena a violência, os candidatos condenam a violência, e o Estadão, no editorial de hoje, ele chamou a atenção para o fato de que falta, da parte do presidente da República, uma condenação mais veemente desse tipo de violência. Porque o presidente da República tem que ser o primeiro a condenar a violência, porque ele é o funcionário público número 1 do Brasil, é o representante número 1 da população brasileira. Então, a gente precisa que isso seja condenado, a gente precisa que isso não escale, e a gente precisa que o presidente seja o primeiro a condenar qualquer ato de violência. É muito importante que você falou realmente, o João, né? Eu acho que o bom debate democrático, ele passa pelo respeito à opinião, né? Respeito ao contraditório, à não violência. Agora, eu pego um jornal que não é o jornal que você trabalha e tem a seguinte capa: promotoria vai investigar agressores de atirador bolsonarista. Só que na própria reportagem diz o seguinte, que precisa-se ainda apurar a motivação do crime. Quer dizer, não se sabe ainda se é um crime político. Você não acha que uma manchete dessa, com este rótulo, não incendeia mais o ambiente? Porque pode ser que o bandido, que eu quero dar um exemplo, o bandido vote no Lula. Aí ele matou alguém, mas não é um crime com uma motivação política. Ele vota, é uma correlação, né? Ele vota no Lula e cometeu um crime e infelizmente matou uma pessoa. Mas quando você coloca esse rótulo, você não incendeia ainda mais a situação antes mesmo da apuração do fato? Você poderia, por favor, repetir a manchete? Claro. Vamos botar aqui. Promotoria vai investigar agressores de atirador bolsonarista. Agressores de atirador bolsonarista. Nessa manchete, a gente não tem não está implícito que foi feito um crime político, né? O atirador disse que era bolsonarista.
O que a gente sabe desse crime é: o atirador era bolsonarista porque ele falou isso na hora de atirar, isso é um fato. A gente tem um fato que era uma festa cujo tema era o PT, e a gente tem um fato que ainda vai se investigar a motivação do crime. Eu acho que não existe, a gente não tem como saber se isso foi um crime político ou não. A gente sabe que teve um cara que disse que era bolsonarista e que atirou em alguém que estava dando uma festa do PT, e que a motivação do crime vai ser investigada. Eu acho que eu não vejo que a imprensa esteja rotulando. No caso dessa manchete que você falou, que eu nem sei de qual veículo é. O que eu vejo é que há uns fatos e não dá para dizer que foi um crime político. A gente tem outros casos aí de crimes que foram, havia suspeita de que era político ou não, foram investigados e não era, né? E a gente tem 2 casos aí muito claros, né, de investigação. A gente tem a facada que o presidente Bolsonaro sofreu quando era candidato, do Adélio Bispo, né? Ali foi um episódio absolutamente lamentável, e um episódio que é aquela coisa que a gente falou, né? Não lembro no Brasil de você ter tido um candidato a presidente que tenha sofrido um ato de violência tão horrível, né, quanto esse do presidente Bolsonaro. E a gente viu ali que isso foi usado politicamente dos 2 lados, né? Naquela época houve gente do PT que falou que a facada era falsa, e houve gente do bolsonarismo que disse que era alguém ligado ao PT ou alguém ligado a um partido político que deu a facada. Você teve a investigação desmentiu as 2 coisas, quer dizer, era uma facada de verdade, foi um atentado realmente, sim, ao contrário do que dizia o PT, mas a investigação também mostrou que não havia uma motivação política, embora o esfaqueador, né, o Adélio Bispo, ele aparecesse em algumas propagandas em redes sociais ligado a um partido político que era o PSOL, mas foi constatado que ele tinha problemas mentais e tudo aquilo que foi feito na investigação. Então a gente tem que esperar sempre o resultado da investigação. O outro caso que a gente ouve falar, que marcou a política brasileira de violência na política, e que foi um caso horrível também, né, foi o caso do assassinato do prefeito Celso Daniel, que tivemos toda aquela investigação, que foi objeto até de um documentário recente que está no Netflix, documentário que eu recomendo, é um documentário muito bem feito, muito isento, né? E também foi a mesma coisa, né? Um lado falou que o prefeito, o lado petista na época, muita gente falou que o prefeito tinha sido assassinado porque tinha sido um crime político feito pela direita contra a esquerda. Aí houve também a questão que o PSDB no começo insinuou que era um crime político feito por uma máfia de corrupção, né? E aí a gente teve depois as investigações chegaram a 2 conclusões. A primeira, que havia muita corrupção na prefeitura de Santo André, muita corrupção envolvendo o governo do PT, ou seja, foi comprovada a corrupção na investigação que foi feita pela polícia e pelo Ministério Público, primeiro ponto. Segundo ponto, não se achou nenhuma prova que conectasse essa corrupção ao assassinato do prefeito. Pode ter sido mandado por alguém que fazia parte do esquema de corrupção, uma especulação, uma hipótese da polícia. A polícia de São Paulo, que era uma polícia tucana, né, da polícia do governo tucano, na verdade, ou seja, se fosse comprovada a conexão, seria bom para o candidato do PSDB, mas não foi comprovada a conexão, né? Os delegados foram lá, investigaram, foram atrás de várias provas e essa conexão não foi confirmada. Então, acho que vale... Esses 2 exemplos são exemplos interessantes, né? São exemplos que você teve o crime político, nas paixões, os 2 lados tentaram usar o crime politicamente, colocou-se a polícia para investigar e a polícia desvendou. Claro, o caso pode ser reaberto? Pode. Alguém pode aparecer uma hora com uma nova prova, tanto no caso do Adélio Bispo quanto do Celso Daniel, pode aparecer. Mas até agora, em todos os casos, nos 2 casos, a gente tem que não foi crime político, e no caso do Celso Daniel, não foi crime político, mas havia sim um esquema de corrupção na prefeitura. João, independentemente das causas da polarização, mas a gente vê uma polarização no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos, um país dividido, hoje o Brasil dividido, entre outros países europeus também, você pode falar melhor do que eu sobre isso. Como é que a gente, principalmente no Ocidente, a gente vai conseguir pacificar? Porque fica muito complicado, né? A gente tem uma sociedade polarizada, dividida, sendo que alguns valores têm que ir numa direção
só, né, ter um objetivo comum, né? O Ortega y Gasset, no livro dele, dizia desse objetivo comum da sociedade, do Estado, né, no Rebelião das Massas. Como é que a gente consegue sair dessa e pacificar a sociedade? Essa é uma grande pergunta, e eu acho que isso é um grande campo de estudos da ciência política, de uma maneira geral, né? E porque a democracia é mais ou menos você achar soluções de compromisso, né? Então, quando o debate da democracia era um debate, principalmente um debate econômico, né? Aquele debate, você tinha liberais de um lado, desenvolvimentistas do outro, mais Estado na economia de um lado, menos Estado na economia no outro, é um debate legítimo, né? Porque tanto quem defende menos Estado como quem defende mais Estado tem as suas razões para defender, mas você consegue chegar em soluções de compromisso, você consegue chegar numa média. Não, o Estado aqui pode participar mais, aqui o Estado pode participar menos, dependendo da sociedade. Então, você vê na Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra é um país muito liberal. Então, os ingleses eles não querem muito Estado na economia. Mas tem uma coisa em que os ingleses querem o Estado na economia, no serviço público de saúde. Todas as vezes que na Inglaterra algum político cortou verba do serviço público de saúde, o eleitor foi contra. O eleitor votou num outro político que dizia que ia voltar a verba no serviço público de saúde. Então, dentro da democracia, o bonito da democracia é que você pode chegar a soluções de compromisso e cada país vai achar a sua solução. Tem um país que vai querer mais Estado, o outro vai querer menos Estado, o outro país vai querer que o Estado participe na educação e na saúde, mas não incentivando empresas. Outro vai querer que incentive empresas, mas não participe tanto na educação e na saúde. Outro vai achar que não é nada disso e tal. E aí os países vão evoluindo, eles vão achando suas soluções, eles vão achando seus caminhos, né? Então, você conseguir manter o diálogo dentro de uma premissa que você possa chegar a soluções de compromisso é muito importante. O que aconteceu em vários países, né? Eu sou otimista, né? Então eu acho que não está tudo se encaminhando para uma polarização em que ninguém consegue conversar, né? Mas o que está acontecendo nesse país em que ninguém consegue, que as pessoas não conseguem conversar, é justamente que as pessoas não conseguem conversar. Quer dizer, não se chega naquele meio comum, não. A gente precisa dar um passo além. Nosso país precisa ir para frente. E como é que a gente pode fazer, independentemente das divergências que a gente tem, como é que a gente pode chegar a um ponto comum, né? E eu acho que aqui, o caso de Portugal é um caso em que, de uma maneira geral, os partidos de centro, eles conseguem chegar a soluções de compromisso para evitar os extremismos, né? A Alemanha foi um caso agora bem interessante, né? Na Alemanha, a Alemanha vem sendo um caso muito interessante, aliás, né? Que a gente teve durante muito tempo um governo de centro-direita, da Angela Merkel, que é uma política habilidosíssima, política de direita essencialmente negociadora, né? Ela conseguiu fazer acordos com o Partido Socialista, com o Partido Verde, chegar a um caminho em que a Alemanha continua evoluindo, mas na eleição que a Angela Merkel venceu, teve um crescimento do partido extremista na Alemanha, que é a Alternativa pela Alemanha, né? A Alternative für Deutschland, que é um partido com tendências neonazistas. O que a gente viu agora nessa última eleição é que esse partido extremista diminuiu. Você teve uma derrota do partido da Angela Merkel para o Partido Social Democrata, que é um partido de centro-esquerda, mas um partido de direita, que é o Partido Liberal, também cresceu, e também a gente teve o crescimento do Partido Verde, que é o partido ecológico na Alemanha. Os verdes, eles sempre estão um pouco mais ligados à esquerda, mas na Alemanha eles fazem acordo tanto com a esquerda quanto com a direita, desde que a causa ambiental ela entre na pauta, né? E o que a gente está vendo na Alemanha, né, é que eles falam de coligação semáforo, né? É o Partido Verde, o Partido Amarelo, que é a cor dos liberais, e o Partido Vermelho, que é a cor dos social-democratas. E chegou-se a um acordo. Tá ali, o governo é social-democrata, mas ele pega algumas propostas liberais na economia, que é da centro-direita alemã, e as propostas ambientais continuam valendo como estavam valendo com a Angela Merkel, né? Então eu acho que existem países em que conseguem fazer isso. E aí você me pergunta a solução. É muito difícil, é pergunta de $1 milhão, mas eu tenho um caminho que me parece muito claro, que é países em que a classe política baixa a bola, Angela Merkel, o próprio atual chanceler alemão, os governantes de Portugal. Em Portugal, o presidente é de centro-direita e o primeiro-ministro é de centro-esquerda. E na época da pandemia, eles não davam entrevistas antes de combinar o que eles iam dizer, a centro-direita e a centro-esquerda. Não, vamos combinar primeiro
para não gerar uma fricção de informação para a população. Então, acho que quando os próprios políticos, eles assumem essa responsabilidade. Eu estou numa democracia é diálogo, eu vou conversar com quem pensa diferente de mim, e eu vou chegar a acordos. Quando a classe política dialoga e baixa a bola, eu acho que esse é o primeiro momento, primeiro passo para você acabar com a polarização. Eu acho que a classe política brasileira tem uma grande responsabilidade de baixar a bola, despolarizar. Se na Alemanha eles conseguiram, em Portugal conseguiram, eu acho que são exemplos que é melhor o Brasil olhar para esses exemplos do que, por exemplo, dos Estados Unidos, do Trump, ou da própria Inglaterra, recentemente, que a gente teve agora a queda do Boris Johnson, que também era um político bastante polarizador, né? Tá certo, João. Então, queria agradecer demais sua participação com a gente aqui, o João Gabriel de Lima, doutorando em Ciência Política pela Universidade de Lisboa. Obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, sempre às ordens. Até a próxima. Obrigado. Um abraço, até mais.